Olá pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o professor Alan Miranda de Matemática e a gente vai resolver uma sequência de questões agora da EA que serão divididas em vários vídeos, tudo bem? Então bora lá. Então nossa primeira questão aqui, ó. Uma urna contém bolas verdes e bolas azuis. Sabendo-se que a probabilidade de se retirar uma bola azul é de 6/11. A probabilidade de ser retirada em uma única tentativa uma bola verde é de, tá ok? Isso é um tipo clássico de questão de probabilidade complementar, tá? Então você tem várias formas em probabilidade que em geral você não precisa saber se você souber os conceitos. Quer ver? Presta atenção. Qual é a probabilidade de você tirar uma bola azul? Então a probabilidade de eu tirar uma bola azul, ele me deu na questão aqui, ó, que é 6/11. Em vez de fazer uma probabilidade complementar, faz o seguinte: pega a fração e vê quanto falta para completar uma unidade, que seria os 100%, tá? Então, olha, 6/11. Então, imagina o seguinte: eu tenho um bolo que eu cortei em quantas fatias aqui? Eu cortei em 11 fatias. Quantas fatias já comeram desse bolo? Já comeram 6 fatias das 11. Se são 11 fatias, já comeram 6, quantas faltam então? Exatamente, faltam 5. 5 de quantas? Das 11. É exatamente a probabilidade de você tirar uma bola verde, tá? Então, olha só. Então, a probabilidade de você tirar uma bola verde seria equivalente a 5/11, né? Então, probabilidade complementar, ou 1 menos a probabilidade de ocorrer o outro evento, tá ok? Então, essa alternativa assim, enquadra melhor aqui na letra D, que seria 5/11, tá ok? Repara que é uma questão bem simples quando você conhece os conceitos aí, tá? Então, bora passar a nossa próxima questão aqui. Na figura, O é o centro do semicírculo, né? Metade de um círculo. Quanto é o raio dele aqui? O raio é 2 centímetros. Se A, B e C são pontos do semicírculo e vértices do triângulo isósceles, né? Então você tem um triângulo isósceles aqui. A área rachurada, que seria a área pretinha, né? Essa área pretinha aqui que ele quer saber, em centímetros quadrados, e ele falou para você usar aqui π equivalente a 3,14, tá ok? Bora passar para uma outra tela para a gente ter mais espaço para resolver. Então eu tenho essa figura aqui. Ele já me deu o raio. Quanto é que vale o raio dessa figura? O raio você sabe que vale 2, tudo bem? O raio vale 2 centímetros, tá? Então primeiro bora entender a ideia da questão. Se eu quero só essa área rachurada, o que eu vou fazer? Eu não tenho um círculo completo, eu tenho apenas metade. Então eu vou pegar a área desse semicírculo e vou retirar a área desse triângulo. Repara que o que sobra é exatamente a área que nós queremos, que é a área desse semicírculo da parte rachurada apenas. Então olha só, o que seria essa área rachurada? É a área do semicírculo, ou seja, do círculo dividido por 2, né? Que seria a área completa. Eu vou pegar ela, vou dividir por 2 e vou retirar a área desse triângulozinho aí, tudo bem? Mas como é que a gente calcula a área de um círculo completo? A área de um círculo é equivalente a πr elevado ao quadrado, beleza? E a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, tudo bem? Então, olha só. Essa área rachurada vai ser igual à área do semicírculo, como é πr ao quadrado. Mas quanto é que vale o raio? O raio vale 2. Então, aqui no lugar do r, simplesmente você vai colocar esse 2zinho, tá ok? Então, isso daqui vai dar o quê? π 2 elevado ao quadrado. Só que não esquece que é um semicírculo, né? Então, você vai dividir tudo isso daqui por 2, porque você tem apenas metade de um círculo, menos a área do triângulo. Como é que calcular a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Bora aqui para o nosso triângulo. Repara o seguinte, ó, aqui é o raio, que é 2, e aqui é o raio, que é 2. Então, 2 e 2. Quanto vale toda essa base do triângulo aqui? Exatamente, vale 4 centímetros. E a altura desse triângulo que coincide com o raio também vale 2, tá? Então, menos a área do triângulo. Base, 4 vezes a altura, dividido por 2, tá ok? Então, olha só. Essa área rachurada aqui vai ser igual a π, mas quanto vale π que ele deu lá?
aproximadamente 3,14 vezes 2 ao quadrado é quanto, né? 4. Aí você tem 4 dividido por 2, que é exatamente 2. Ou tu pode cancelar simplesmente esse quadrado com esse denominador, né? Vai ficar só o 2 aqui, menos, e posso cancelar esses 2 aqui, o 2 com 2, que aqui vai ficar 4, beleza? Então, bora aqui, ó. Quanto é 2 vezes 3,14? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4 dá 8, menos 4, tá? Então, olha, como tem parte inteira, bora subtrair só a parte inteira e a gente mantém a decimal, tá? Quanto é 6 menos 4? 6 menos 4 é 2. Então, aqui seria 2,28 centímetros quadrados, que seria a área rachurada aí, tá ok? Seria a área do semicírculo menos a área desse triângulo. Então, essa alternativa correta seria a letra B de bola, beleza? Então, bora passar a nossa próxima questão aí, tá ok? Então, se f de x, né? Aí você tem a função aqui, x menos x1 sobre x mais 1 mais 3x dividido raiz quadrada de x mais 4. É uma função. Seu domínio é, ou seja, quais são os valores que eu posso atribuir a x aí? Então, repara que nós temos dois denominadores aqui em função de x. Eu tenho esse primeiro e eu tenho esse segundo, tá? E repara que o domínio pertence ao conjunto dos números reais. Então, bora trabalhar primeiro com esse primeiro denominador aqui, ó. X mais 1. Então, o denominador nunca pode ser zero, não existe divisão por zero. E como ele está trabalhando no campo dos reais, como é uma raiz quadrada, não pode ter valores negativos também, né? Senão já vai cair no campo dos complexos. Então, olha só, essa primeira aqui, x mais 1, não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Não existe divisão por zero aí. Então, está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, você já sabe o seguinte, que x tem que ser diferente de menos 1 aqui, tudo bem? E aqui, ó, x mais 4, esse valor o quê? Tu já sabe que não pode ser zero, porque ele está no denominador, só que ele também não tem que ser negativo, ou seja, o valor de dentro da raiz, que é o x mais 4, ele tem que ser estritamente positivo, né? Ele tem que ser maior do que zero. Então, x mais 4 é maior do que zero aqui, beleza? Aí, esse valor que está positivo passa para o outro lado como negativo. Então, você tem isso aqui, ó, que x ele tem que ser maior do que menos 4. Então, você tem essas duas condições aí, né? O x, ele tem que ser diferente de menos 1 e o x, ele tem que ser maior do que menos 4, né? Essa alternativa aí a gente encontra na letra D de dado aqui, né? X maior do que menos 4 e x diferente de menos 1, beleza? Vamos passar para a nossa próxima questãozinha aqui. Em um campeonato de tênis estão inscritos 10 militares aqui, né? Para disputar o campeonato, esses militares podem formar quantas duplas aí, né? Diferentes. Ele quer saber a quantidade de duplas aí. Se são duplas, eu vou pegar apenas 2 pessoas, tá? Repara o seguinte, se eu tiver 2 pessoas, uma dupla formada pelo João e pelo Carlos, e tiver uma dupla formada pelo Carlos e pelo João, faz alguma diferença? Não, não faz nenhuma diferença, ou seja, a ordem ela não importa para a gente. Se a ordem não importa, a gente chama de combinação. Então, eu tenho uma combinação, eu tenho um total de quantas pessoas aqui? 10 militares, e esses 10 eu vou escolher quantas? 2 pessoas. Então, eu tenho uma combinação, porque a ordem não vai importar, de 10, 2 é 2. Preciso da fórmula? Também não preciso da fórmula. A gente vai quebrar em tarefas e etapas, tá ok? Então, olha só, a minha tarefa é escolher 2 pessoas. E a minha etapa? Escolher a primeira e escolher a segunda pessoa, tudo bem? Então, olha só, eu tenho que escolher 2 pessoas aqui. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a primeira pessoa? Eu tenho 10 possibilidades. Já escolhi uma pessoa. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a segunda? 9 possibilidades. Mas lembra aí que a ordem não importa. Então, o que a gente faz? A gente divide pelo número fatorial de etapas que eu tenho. Eu tenho quantas etapas aqui? 2. Então, eu vou dividir isso daqui por 2 fatorial. Professor, e se eu fosse escolher 3 pessoas, né, grupos de 3, eu ia fazer 10, 9, 8, dividido por 3 fatorial, tá? Lembra o que é fatorial lá? Então, o que é 2 fatorial? Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 1, que é a mesma coisa aqui, 2. Então, 2 fatorial é 2.
tá? Então, olha, se é um produto, eu posso dividir aqui, ó, 10 por 2? Posso. Dá quanto? 5. 5 vezes 9. 5 vezes 9 é igual a quanto? 45. Então, repara que você não precisa ficar decorando aquelas fórmulas, né? Fica muito mais simples da gente resolver assim, tudo bem? Então, isso aí a gente se encontra na letra... A gente encontra isso na letra D, 45 duplas diferentes aí, beleza? E a nossa quinta questão, né? A tabela seguinte informa a quantidade de pessoas, né, que compraram ingressos antecipados de um determinado show aí, tudo bem? Então você tem essa tabela aqui sobre ingressos de um determinado show, cujos preços eram modificados semanalmente. O percentual de pessoas que adquiriram ingressos por menos de 125, ou seja, pessoas que pagaram menos de 125 reais, foi de quantos por cento? Bora passar aqui. Então, repara, eu quero 125. Aqui eu tenho um intervalo de classes, né? O que quer dizer? Olha só para a primeira linha, de 50 a 75. São pessoas que pagaram de 50, mas não chegaram a pagar 75. Então, é intervalo fechado e aberto. Fechado em 50 e aberto em 75. Quem já pagou R$ 75 reais já está na segunda classe aqui, tudo bem? Então, menos de 125 se refere à primeira classe, que são quantas pessoas? 300 pessoas. A segunda classe, ó, de 75 a 100, aqui eu tenho 640 pessoas. E a terceira classe, de 100 a 125, que é 500 pessoas. Quem já pagou 125 já está na outra classe, na quarta aqui. Quantas pessoas pagaram menos de 125? Basta fazer o que com esses três valores que eu peguei aqui? Basta você somar esses três valores aí, tá? Então, olha só, vai ser 300 mais 640 mais 500 aqui, beleza? Então, eu tenho o seguinte, ó, 500 mais 300 dá 800, mais 640, isso daqui dá 1.440 pessoas pagaram menos de 125 reais, tá? Qual é o total de pessoas? O cara ainda foi legal contigo, porque ele já te deu o total aqui, né? Isso daqui simboliza somatório. Então, o total das pessoas, ele somou todo mundo, dá 3.600. E quantas pessoas pagaram menos de 125? 1.440. Eu quero saber essa porcentagem, tá? Se eu tenho a parte ou todo, a gente pode fazer de uma maneira simples. Basta você pegar a parte e dividir pelo todo. Ou seja, basta pegar 1.440 e dividir por 3.600. Acabou a questão. Só que eu percebo que a maioria das pessoas entende mais quando se faz a regra de 3. Então, eu vou fazer a regra de 3 aqui, ó. Se eu tenho o total, e como eu estou trabalhando com porcentagem, o meu total ele equivale a quantos por cento? 100%. Então, olha lá, 3.600 equivale a 100%. Eu quero saber a quantidade que pagaram menos de 125. Foram quanto aqui? 1.440 x%. Beleza? Aí faz meio pelos extremos agora, né? Então, eu tenho aqui, ó, x vai ser igual a quanto? 1.440 vezes quem? Vezes 100. Quem está multiplicando com x, no caso 3.600, coloca ele direto para cá, dividindo. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros aqui? Posso, beleza. Vou repetir aqui, ó. Então, vai ficar o seguinte, x vai ser igual a 1.440 dividido por 36. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar em cima e embaixo. Por quanto a gente pode simplificar em cima e embaixo? Por 12. Então, eu vou dividir em cima por 12 e dividir embaixo por 12. Não é obrigado você simplificar, tá? Se você quiser dividir direto, não tem problema. Bora imaginar que é 144. Quanto é 144 por 12? É 12, que 12 vezes 12 dá 144. Mas repara que tem um zero aqui, né? 120. Quanto é 36 dividido por 12 dá 3. Então, fica 120 por 3. É melhor a gente fazer a divisão, né? Quanto é 12 por 3? 12 por 3 é 4. Só que tem mais um zerinho aqui. Então, isso equivale a 40%, né? E sem a regra de 3, bastava dividir a parte pelo todo aí. Isso aí nós encontramos na letra A, tudo bem? 40%, tá ok? Então, é isso daí, essas questões. Vão ter outros vídeos, não esqueça de assistir, vai aparecer logo aqui ao lado, tá?
A gente vai ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.